Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Pessoal, o vídeo de hoje eu trago para mostrar para vocês um reparo que foi feito ontem no curso de manutenção em placas de iPhone para o aluno Júlio de Mato Grosso do Sul. Ele trouxe para nós aqui um iPhone 7 Plus que tinha curto na linha PP-VDD Main, tá? Essa é a linha principal dos iPhones, né? Do iPhone 7 Plus em questão. Esse curto, ele se manifestou e se alastrou aí por vários componentes da placa. Vários capacitores ficaram apitando, né, em continuidade com terra, né, e tinha dissipação de calor em cima de um MOSFET a princípio. Então, a análise ela ficou pouco conclusiva. Então, eu vou mostrar para vocês como que foi feito o conserto para o aluno. Ele saiu daqui com o celular, o iPhone ligando, né? Eu não pude fazer o procedimento, filmar o procedimento em aula, porque tinha outros alunos também, e ia acabar atrapalhando um pouco, né? E esses procedimentos, né, nós colocamos no nosso livro, tá? As formas de teste, né? Foi colocado no livro PPVCC Main, tá? É um procedimento que foi feito na linha PPVDD Main, do iPhone 7 Plus, tá? É um pouquinho diferente do que está detalhado aqui, mas é o mesmo, tá? A técnica utilizada é a mesma. Vejam aí depois da vinheta que foi feito, pessoal, vocês vão gostar. Bom, pessoal, eu já deixei aqui o esquemático aberto, né, na página do layout, identificando qual o componente que está dissipando maior calor, que está aquecendo, e quais os componentes que foram feitas as tentativas de reparo, né? Ó, aqui, pessoal, vocês estão vendo aí a placa do iPhone 7 Plus, não é a mesma do aluno, essa é uma placa de sucata que eu utilizei para fazer o reparo da placa dele, tá? Então, vocês percebem logo de cara que o seio do backlight está faltando, tá? O componente que estava em curto, né? A princípio, o lugar onde estava se manifestando maior calor era em cima deste componente, tá? O nosso aluno, né, sem ter o conhecimento adequado, ele retirou vários capacitores aí que apareciam como curto, tá? Ele retirou esse capacitor, retirou esse, todos eles estavam bipando dos dois lados, como se fosse um curto mesmo. Mas geralmente, quando a gente tem essa situação, onde um capacitor bipa dos dois lados, nem sempre é curto, tá? Ele está bipando porque a linha pode estar aterrada. Aí eu fiz aquela técnica lá de injetar tensão na linha, né, para tentar identificar qual deles dissipava maior calor, e aconteceu desse CI aqui aquecer, tá? Eu abri o esquema elétrico, né, como vocês já viram aqui na imagem, tá? E identifiquei esse CI como Q2101. Na verdade, é um MOSFET. Tá? Eu vou colocar ele aqui no esquemático para vocês poderem identificar de uma outra forma. Vamos diminuir um pouco a imagem, né? Então tá aqui, pessoal. Esse CI que está esquentando, ele é um MOSFET. Ele fica entre as linhas PPVDD Main, que está correndo nesse ponto, tá? E a linha PP-VCC, tá? Que é a linha de tensão primária, né? Esse CI, ele é chaveado pelo circuito de carga U2101, é o Tigres, né? É o CI de carga, tá? Então, ele tem uma parte que é ligada à bateria, através da linha VBAT, e ele tem uma parte que é ligada a PP-VCC, tá? E ele é chaveado através dessa linha aqui, ó, ativação, deixa eu desligar esse celular aqui, Active Diodo, né?
Essa linha, ela vai habilitar o gate, tá? O MOSFET ele tem os seus terminais aqui identificados como dreno e source, né? Então, habilitando o gate, ele vai conduzir da PP-VCC, que é a linha de tensão primária, né? Que vem da bateria e vai interligar a PP-VDD main, tá? Então, como esse componente está aquecendo, né, eu percebi que ele é o elo, né, de ligação entre as duas linhas. Então, o correto aqui, para eu poder tentar chegar mais rapidamente aí no curto, seria isolar uma linha da outra. Até então, até porque se eu não fizer dessa forma, eu passo a ter muitos suspeitos, né? E talvez a minha análise fique mais demorada. E a ideia das técnicas é a gente agilizar, tá? Então, no momento que eu injeto tensão nessa malha, né, através da linha PP-VCC, né, eu percebo aquecimento, dissipação de calor em cima desse MOSFET. Então, o que foi feito aqui? Nós removemos o MOSFET. Deixa eu voltar aqui para... Então, nós removemos esse MOSFET, tá? E aí nós podemos isolar uma linha da outra, tá? Percebam aqui pelo ZXW que essa parte aqui do MOSFET, né, o Q2101, ele tem aqui nos pinos A2 e A3, ele tem ligações com os capacitores aqui que o aluno Júlio retirou. Tá? O C2113, o C3530, o C3424, C3424, C3530, todos os capacitores em paralelos ligados à linha PP-VDD main. Se eu pegar aqui do outro lado aqui do MOSFET, pegando os pinos C1, C2 e C3, eu tenho aí as partes ligadas, né, ao U2101, que é o Tigris, né, e essa ligação é feita através da linha PP-VCC. Tá? Então, dessa forma, eu tenho a possibilidade de testar os capacitores aí na outra linha e posso, com isso, isolar o curto. Nesse caso, eu poderia estar testando C2117 ou C2108. Tá? Se eu tiver curto em um desses dois capacitores, ou nos dois, né, que provavelmente é isso que vai acontecer, aí eu sei que o curto está na PP-VCC. Aí eu já tenho aí metade do caminho já andado, né? Já andei metade do caminho. Se eu tiver curto no C2113, C3530 e C3424, aí isso identifica que o curto está na PP-VDD main. Bom, retirando aqui o MOSFET, quando nós injetamos tensão nessa linha, o MOSFET, como é o elo mais fraco da linha, é um tipo de componente aí que eu acredito que seja de germânio, ele acaba esquentando mais, tá? Então, nós vamos remover esse componente e vamos realizar um outro teste injetando tensão na linha. Depois que nós removemos o MOSFET, nós refizemos o teste de continuidade na escala do apito e os capacitores continuavam apitando. Então, nem tudo que está esquentando é o causador do curto. O MOSFET aqui no caso, ele esquenta mais, né, devido às suas características, né, o fato dele ser de germânio, as características construtivas dele, as cargas quando passam por ele dissipam maior calor, mas ele não é o causador do curto nesse caso. Ao retirar o MOSFET, percebi que os capacitores da linha PP-VDD main continuavam aterrados, e os capacitores da linha PP-VCC deixaram de apitar. Nesse caso, aliás, eu isolei o curto, tá? Eu deixei de ter a linha PP-VCC como suspeita e aí eu passo a me concentrar apenas na PP-VDD main. Mas também um pouquinho complicado identificar o curto nessa linha, porque essa linha ela ramifica pela placa inteira, ela tem muitos componentes, deve ter aí mais de 70 capacitores, muitos circuitos aí ligados a ela, então a gente ainda tem um trabalho a ser feito. Nesse caso, eu vou injetar tensão na PP-VDD main diretamente em cima de um capacitor. Tem que ser o capacitor que participa da linha. Eu tenho que injetar essa tensão no lado positivo do capacitor. Vocês têm que identificar, tá? Ó, se você pegar aqui pelo phone board, dá para a gente saber, no caso, né, do capacitor C2113, que esse lado é o positivo, né?
e se eu acionar aqui a função para identificar o ground, né, o GND, esse lado é o negativo dele. O que foi feito? O que foi feito em aula? Né, nós pegamos a fonte de tensão, tá? Colocamos o valor de 4 volts, injetamos no lado positivo do capacitor C2113. Nesse caso, para vocês poderem observar a dissipação de calor com mais facilidade, ou vocês utilizam a técnica do breu, né, para poder pintar a placa de branco, ou vocês utilizem spray congelante. Tá? Quem que tiver a câmera termográfica pode estar utilizando a câmera, né? Eu não tenho aqui na escola, ainda não consigo comprar, ela é muito cara. Acho que é a próxima ferramenta que nós devemos adquirir. Então eu fiz na técnica do breu mesmo. Tá? Eu passei o breu na placa, injetei a tensão no capacitor C2113 e achei o componente que estava esquentando. Tá? Ah, detalhe, tá? Eu fiz a técnica, passei o breu na placa, coloquei a tensão na malha em cima do capacitor C2113 e mesmo assim não dissipou calor em cima de nenhum capacitor. Tá? Eu não tive uma conclusão ainda do defeito. Vocês sabem por que que às vezes o capacitor não esquenta? Porque às vezes, quando ele está em curto, ele perde o seu material isolante, né, entre o positivo e o negativo, e ele deixa uma passagem livre dos elétrons para a Terra. Então, se a passagem é livre, né, o caminho é fácil, a dissipação de calor é menor. Então, nesse caso, a gente precisa aumentar a tensão e permitir uma maior circulação de corrente. Então, eu coloquei a minha fonte em 5 volts, tá? E eu permiti aí a corrente ir até 3 amperes, tá? Injetei a tensão em cima do capacitor C2113 e aí sim eu consegui perceber que o circuito integrado que estava em curto era este aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês no microscópio. Exatamente esse CI que está aqui, tá? Esse CI, ele é o CI do backlight, tá? Esse CI, deixa eu pegar aqui, deixa eu identificar ele aqui para a gente ver quem que ele é. O 3701. Após injetar a tensão maior e permitir maior circulação de corrente em cima do capacitor C2113, aí eu percebi dissipação de calor em cima do circuito integrado U3701. Vou pegar ele aqui em esquemático para a gente ver de quem que ele se trata. O 3701 eu sei do backlight, tá? Então, por que que ele estava manifestando o curto total na placa? Porque esse iPhone ele não ligava, quando você colocava ele na fonte, ele já dava a corrente ao infinito, né? E a fonte entrava em modo de proteção. Ele estava em curto porque o CI-U3701 que deu defeito, ele tem a sua linha de alimentação sendo a linha PP-VDD-MAIN. Tá? Então, esse curto desse CI, ele se manifestou nessa linha, tá? Passou por todos aqueles capacitores e acabou dissipando maior calor lá no MOSFET. Tá? Então, nesse caso, nós removemos o CI U3701 e fizemos de novo os testes de continuidade nos capacitores que estavam bipando. O curto cessou, tá? Retirando esse componente, o curto da linha PP-VDD-MAIN deixou de existir. Colocamos o iPhone na fonte, né? Conectamos o iPower e ligamos o iPhone. Ligou normal, tá? Ele não ia acender a tela, a gente colocou só a placa. Observamos que o curto saiu e o iPhone ligou, mesmo sem o MOSFET e sem o 3701. Então, nós removemos o curto antes de tentar fazer o conserto. A dica é essa: sempre que vocês pegarem uma placa de um iPhone em curto, tá? Antes de vocês pensarem no conserto, né, que é o objetivo final, tentem primeiro remover o curto. Então eu tenho a certeza que agora eu consegui remover o curto, então eu identifico qual que é o componente que eu retirei que estava em curto e substituo por um outro novo. E é o que foi feito, tá? Nós retiramos esse CI. Deixa eu pegar um. Nós retiramos o CI dessa placa de sucata, tá? Colocamos o CI na placa do aluno Júlio, voltamos o MOSFET para o lugar, que era esse componente aqui,
e o iPhone voltou a ligar, funcionou normalmente, tá? Então a conclusão é que nem tudo que esquenta é curto, nem sempre o curto se manifesta em forma de calor, tá? Geralmente são os capacitores, né, que aterram as linhas, mas ele só esquenta quando ele vira uma passagem livre para o terra, tá? Às vezes o capacitor, antes dele entrar em curto, ele começa a dar fuga e ele se comporta como um resistor, tá? Quando ele tem fuga, ele ainda tem uma certa resistência à passagem, ele tem alguma oposição, e essa oposição é quem gera calor, tá? Se não tiver oposição, se a passagem for livre, quanto mais livre for, menos dissipação de calor. Então a dica é essa, tá? Vocês podem injetar tensão na malha onde se encontra o curto, mas vocês têm que observar que nem sempre o componente que está encostando é o causador do curto. E sempre que tem aí vários capacitores apitando, a dica é: não pensem que os capacitores estão em curto. Dificilmente vocês vão pegar uma placa onde todos os capacitores deram defeito ao mesmo tempo. Geralmente, quando isso acontece, o defeito se dá devido à linha estar aterrada, ok? Espero que tenham entendido, né, essa técnica e tentem utilizar aí no seu dia a dia, tá? Sempre buscando primeiro remover o curto para depois fazer o conserto. Valeu, pessoal? Obrigado aí por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tamo junto.